O bot que eu tava usando pra gravar aqui acabou me fudendo. Na verdade, não foi nem o bot, né? Eu que esqueci de desmontar. Ele tava falando sozinho. O bot nem tava na sala, ele não tinha entrado. Mas, deixando isso de lado, o que tá faltando pra terminar o marxismo mais clássico, por assim dizer, é justamente comentar sobre classe social e liberdade. Esse vai ser o tema de hoje. Então, bora começar já falando, né, sobre uma certa intenção oculta no capital, que talvez não seja tão oculta assim, depois dos vídeos que eu comentei, que é simplesmente mostrar que a Revolução Proletária ela simplesmente processa, né, a contradição inerente ao modo de produção capitalista e a tendência histórica à estagnação até a consequência final. E, por conseguinte, claro, você tem que o conceito de classe do Marx é aquele que está baseado na exploração e é relacional e antagônico, por assim dizer, né? Já que você tem as classes, elas encarnam, né, o movimento histórico da contradição social. Ele também escreve que o proletário e o capitalista eles são simplesmente personificações das forças produtivas e das relações de produção, respectivamente, claro. Então não se trata certamente de uma estratificação de renda ou algum modelo de status ocupacional. É muito diferente das concepções sociológicas comuns e populares de classe, por assim dizer. E começando, claro, com a classe operária, né, que de acordo com Marx, é justamente o trabalhador assalariado e coletivo que se compromete com o trabalho produtivo ou improdutivo e que gera um produto social excedente. E por causa da ausência de propriedade dos meios de produção, esse produto excedente ele é apropriado indiretamente pelo capitalista através da forma salário. Então, o Marx ele considera não somente a produção manual do valor excedente, ele considera também, claro, o trabalho assalariado improdutivo dos empregados domésticos, comerciais e dos funcionários administrativos em geral. E para contrastar, claro, você tem a classe capitalista, que é justamente aquela que explora o trabalho assalariado através da propriedade do meio de produção. Então, Marx ele afirma que toda classe de exploradores eles redistribuem produto excedente social através dos mecanismos do mercado, de modo que as indústrias capitalistas, os capitalistas financeiros e os cientistas, donos de estoque, eles fazem parte da mesma classe. Então, os capitalistas geralmente delegam a função de, de controle implícita na propriedade a gerentes que não podem ser membros da classe dominante. E, em terceiro lugar, existe uma certa aristocracia da terra, né? Que, para o Marx, ela vive de explorar a renda da terra dos arrendatários rurais, operários em geral. Então, a gente pode sintetizar aqui que o Marx, em geral, ele admite que, embora haja três grandes classes na sociedade moderna, existem, né, vários estratos intermediários e transitórios que apagam a linha da demarcação de classe. E, para finalizar, o Marx escreve também como o Lumpenproletariat, né, aqueles que são semi-permanentes, não no emprego legal, incluindo criminosos e mendigos em geral. Então, de fato, né, que muitas das classes que a gente vê no Manifesto Comunista e em outras obras, eles são realmente grupos de status e não classes sociais, né? E tanto Marx quanto o Engels, eles admitem que a gradação múltipla de posição social, ela tem um importante papel, né, nas sociedades pré-capitalistas. Então, os estratos intermediários do capitalismo sugerem para gente que a situação permaneceu complicada, né? Porque às vezes o Marx ele realmente conhece que o proletariado constitui constantemente uma proporção declinante, ainda que ele cresça absolutamente, né, da população total. Então, há um extenso debate na teoria marxista sobre como definir esses estratos médios, né?
assim chamados, porque, primeiro, a classe média ela não é uma classe fundamental da produção, mas antes uma série de gradações entre a burguesia e o proletariado. E, em segundo lugar, né, você tem que o termo classe média ele é às vezes confundido com burguesia, já que a burguesia era a classe intermediária entre o campesinato da época lá e a aristocracia do modo de produção feudal. Então você tem o Eric Olin Wright, ele, ele define, né, as classes principalmente pela relação de exploração, que no caso são relações estilo salário, por exemplo. E em segundo lugar, pela relação de controle dos meios de produção, no caso gerentes e funcionários, né? E em terceiro lugar, pelo controle sobre o próprio processo de trabalho, como seriam ocupações profissionais, empregados e trabalhadores assalariados, essas dualidades. Então, o que eu tenho aqui é que essas definições elas fornecem uma escala segmentada com a burguesia e o proletariado em ambas as extremidades, né? Porque você tem uma série de localizações de classe contraditórias, termo que ele mesmo usa, que ocultam parcialmente desde as frações da classe dominante, né, como você tem certos executivos corporativos superiores, passando, claro, pelos amplos estratos médios, até as frações da classe operária, que, claro, funcionários de escritório e por aí vai. Então, muitos profissionais assalariados com credenciais educacionais, eles se qualificariam nessas definições como membros dos estratos médios, mas por causa do seu controle do processo e da sua direção do trabalho de outros empregados, junto com a permanência no emprego e privilégios materiais, né, associados com o próprio prestígio social. Então, resumidamente aqui, no Capital, o Marx ele sustenta que um processo histórico de proletarização da população trabalhadora ele é justamente uma consequência natural da lei geral da acumulação capitalista. E essa tese sobre a simplificação da formação de classe no capitalismo avançado é afirmado com certas limitações, mas para ele ela realiza um importante trabalho teórico, porque claro, o Marx ele claramente liga, né, a história econômica com a estratégia política. E não tem como falar de estratégia política sem falar sobre a concepção de Estado para o Marx, né? E o Marx ele viu o Estado Nacional moderno como instrumento da classe capitalista para aplicação legal de endógenas leis de movimento, por assim chamado, né? da, da acumulação de capital e para defesa armada da instituição da propriedade privada. Então, você tem que o braço executivo do Estado, que para o Marx e para o Engels é uma expressão da exploração coletiva da classe operária pela classe capitalista, que é o comitê para administrar os assuntos comuns de toda a burguesia, cujo centro de gravidade, né, são justamente os corpos armados de homens expressamente destinados à superação da revolta proletária contra a classe capitalista. Então, para a galera aí que acha que marxismo é estatismo puro, não é bem assim, né? Porque o Estado, para eles, é justamente um instrumento de dominação de classe, porque você tem que o poder político, propriamente dito, é simplesmente o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. E, na verdade, é a posse de um aparelho de Estado que transforma uma classe economicamente dominante numa classe dominante propriamente dita. Então, de acordo com os dois, a política é principalmente um reflexo da economia. Especificamente, a política é o resultado da generalização dos interesses econômicos da classe exploradora e, claro, da institucionalização desses interesses num corpo especial de homens e mulheres cuja separação dos interesses particulares vão permitir a eles representar os interesses daquela classe como um todo. Claro, o Marx ele também, nossa, tô pegando o tique de falar, claro, tem que parar de falar essa porra. Mas voltando aqui pro assunto, o Marx ele também admitiu que o aparelho do Estado
enquanto baseado nos interesses econômicos, claro, como eu disse antes, ele tem uma autonomia relativa de ação, não somente em relação às frações particulares da classe dominante, claro. Já falei de novo, olha que merda. Mas, na verdade, em relação à classe como um todo, por assim dizer. Então, o Marx ele é muito claro sobre essa consequência da exploração, que uma enorme organização burocrática e militar consistência e artificial maquinaria estatal, um terrível organismo parasitário. Frase essa que a gente pode destacar do próprio Marx, que justamente tem a capacidade, em circunstâncias excepcionais, de agir até como um árbitro neutro entre as classes conflitantes. Claro, tudo isso dentro da teoria marxista. Então, ainda em 52, né, a máquina do Estado, por assim dizer, ela tinha à sua disposição um exército de 500.000 de funcionários e ao lado das suas forças militares. E, segundo Marx, o aparelho institucional ele torna possível o fenômeno do bonapartismo, né, que é uma ditadura militar conduzida por figuras carismáticas em que o Estado, claro, ele mantém a estabilidade da ordem social, evitando os conflitos de classe. E, embora isso implique que, claro, que o aparelho relativamente autônomo do Estado tenha a função subordinada de regular a unidade de formação social, tem que ser observado que, para o Marx, o Estado bonapartista, evitando o conflito de classe, ele, de forma efetiva, ele vai preservar a propriedade privada. Então, por essa razão, o Marx ele vai insistir que o Estado nacional moderno, independente da forma de governo, é uma ditadura da burguesia, claro, porque a distinção entre democracia e autoritarismo, embora se faça uma diferença política tática, ela não vai alterar o fundamento da classe do Estado. Então, para o Marx, o aparelho do Estado burguês é uma excrescência parasitária, termo que ele mesmo usa, termo bonito, inclusive. Então, o Estado ele não é algo que o partido do proletariado ele deva capturar e implantar no interesse da transformação do capitalismo e socialismo. Ou seja, o Marx ele é até flexível, né, no fato de que o primeiro passo na revolução da classe operária ela tem que ser o erguimento do proletariado à oposição da classe dominante. E justamente o segundo passo é desmantelar o aparelho do Estado burguês. Então, o Estado proletário ele é uma república social baseada na democracia participativa da população armada, que vai abolir a escravidão social da classe operária através justamente, né, da nacionalização da propriedade. E aqui é importante deixar um parênteses aqui que certos organismos participativos de massa, né, com eleição direta, debate aberto, surgidos na maioria das revoluções desde 1871, que foram posteriormente chamados sovietes ou conselhos operários, choras e assim por diante. Então, você tem que a substituição do Estado Nacional da propriedade privada por uma república democrática social participativa, ela baseada também na propriedade socializada, ela vai fornecer o ponto-chave do significado da notória expressão do Marx, da ditadura do proletariado. Né? Então você vê que essa ditadura do proletariado não é uma ditadura em si, ou seja, não é uma ditadura no sentido de opressão, justamente a imposição do proletariado para cima da classe dominante. E claro, algo que não é novidade para leitores de Marx é que, para ele, todo Estado é, por natureza, uma ditadura de classe, porque é justamente a expressão política das relações econômicas que formam a anatomia da sociedade, de modo que todos os Estados vão defender, e realmente defendem, né, com uma força coercitiva que necessariamente apoia as relações jurídicas, os interesses materiais da sua classe dominante. Então, como eu disse antes, esse termo ditadura ele não é usado em oposição à democracia, mas em oposição à extinção do Estado. E tem aquele certo elemento anarquista no Marx também que não pode ser esquecido, né? Porque ele permaneceu durante toda a vida dele um defensor da democracia
E inicialmente da democracia parlamentar e depois foi para a democracia participativa. E, e até ele também era entusiasta, né, da antiga democracia da polis grega. Mas claro, o Marx ele não é um democrata. Isso significa, claro, que é uma defesa da democracia como o melhor regime para uma boa comunidade e dessa forma, né, o fim último da estratégia política. Para ser mais exato, o Marx é um democrata instrumental, por assim dizer. Seria um defensor da democracia como o melhor meio para a autoemancipação dos oprimidos e a única maneira de organizar de forma cooperativa a tal da dominação dos produtores associados, né, durante uma transição para o comunismo. Então, em termos de estratégia política, dos fins ou dos objetivos dessa mobilização social que ele quer, o Marx é realmente antipolítico e é algo que deriva diretamente da noção de que o Estado é uma expressão da exploração. E, resumidamente, né, para o Marx, a política é o confronto de classe contra classe no nível do poder estatal. E uma sociedade sem exploração não possuiria classe. Então, dessa forma também não vai haver necessidade nenhuma de Estado. E aí entra outro elemento importante do Marx, que é a ideologia burguesa. E, de acordo com isso, a principal, para ele, né, a principal limitação da ação política da classe operária não é o Estado capitalista, mas justamente a ideologia burguesa, na qual os homens e suas relações eles aparecem de cabeça para baixo, como numa câmara escura, citação do próprio Marx. E a implicação dessa citação é justamente que a classe operária ela tem interesses materiais na revolução social, mas ela está imbuída com a falsa consciência em relação a esses interesses materiais. Por exemplo, o Marx ele vai comentar que, em vez do lema conservador, uma justa remuneração diária para um trabalho diário, o proletariado ele deve escrever na sua bandeira a palavra de ordem revolucionária, a abolição do sistema de salários. E, então, voltando aqui, recapitulando o primeiro vídeo, tal como ocorre com a inversão materialista do Hegel, a inversão da perspectiva envolvida em sair da ideologia burguesa para a consciência proletária, ela implica uma mudança do ideológico para uma cognição científica. Então, nos escritos do Marx, o termo ideologia ele vai ser usado de forma crítica justamente para significar uma representação distorcida das relações sociais centradas na produção material, que, claro, ocultando as contradições sociais, ela serve aos interesses da classe dominante. Então, a ideologia ela se refere somente a esse subconjunto de ideias, né, que tem essa função social de justificar a dominação de classe. Ela não significa uma visão de mundo de classe, e muito pelo contrário, ela significa elementos específicos dentro de uma visão de mundo. E, óbvio, definitivamente ela não significa ideias em geral, né? Então, o argumento do Marx de que, em todas as épocas, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante é só uma forma dele afirmar, né, sobre como a maioria das ideias sociais dominantes elas devem provavelmente ter consequências benéficas para o conjunto predominante dos interesses materiais, né? Que é um argumento até que funcionalista e esse conjunto predominante de interesses materiais vai estar sobreposto da noção de que a ideologia é uma conspiração, por assim dizer. Então, o modo mais importante como os conjuntos de ideias funcionam para justificar a dominação de classe não é legitimar diretamente a dominação, mas antes tem que tornar essa dominação invisível, né? Tem que naturalizar a exploração e representando as alternativas como impossíveis e impensáveis, que é o caso, por exemplo. Inclusive fazem bastante com quem discordam deles, né? Que é basicamente tudo que você escreve contra mim, você só está tentando justificar a sua ideologia, como se fosse um processo de autoafirmação, por assim dizer.
Isso obviamente, em termos mais chulos, né? Então, essa é a consequência para o Marx da forma indireta de exploração sobre o capitalismo, que ela apresenta as relações de dominação como relações de liberdade, né? Ao lado da tendência das ideias dominantes representarem de forma histórica a sociedade. Então, como eu disse antes, o Marx ele satiriza, né, os apologistas do capitalismo por sua representação à crítica do capitalismo de forma que torna o capitalismo natural ou inevitável e não como social e histórico. Mas o Marx também ele reconhece que essas inscrições ideológicas elas representam precisamente o modo como as relações sociais aparecem superficialmente. Então, o reino da troca de mercado realmente ele é caracterizado pela igualdade e liberdade formal, como observa o Marx. Mas para ele isso daí vai apenas ocultar, né, o modo como essa aparente igualdade e liberdade individual desaparece nas profundezas das relações de produção, né? E que a exploração justamente vai significar que elas demonstram ser desigualdade e falta de liberdade. E outra coisa que também tem que ficar claro, que ideologia não é só uma forma de engano, por assim dizer, né? É uma limitação estrutural. Ou seja, as ideologias elas não ultrapassam intelectualmente os limites em que a sua classe ocupa na vida. E esses limites são fundamentalmente as relações de produção. E outro ponto importante também é que o Marx ele sustenta que as superfícies aparentes da economia burguesa, que é a tal da troca igual, ocultam a essência exploradora das relações de trabalho assalariado e que a economia política clássica é ideológica justamente porque ela simplesmente registra essas aparências superficiais. Então, numa passagem frequentemente citada, né, o Marx ele justamente vai propor que o processo de abstração real, a regra da equivalência baseada no trabalho abstrato, significa que a mercadoria é realmente uma coisa muito estranha, né? Cheio de sutilezas metafísicas e escrúpulos teológicos. Então, para citar, claro, a frase aqui que eu comentei, é justamente essa daqui, ó. Uma mercadoria é uma coisa misteriosa, simplesmente porque nela o caráter social do trabalho dos homens, o valor de troca do trabalho abstrato, aparece para eles como um caráter objetivo estampado no produto deste trabalho. Na medida em que a relação dos produtores com a soma total do seu próprio trabalho é apresentado para eles como uma relação social, existente não entre eles mesmos, mas entre os produtos do seu trabalho. Esta é uma relação social definida entre os homens, que assume, a seus olhos, a forma fantástica de uma relação entre as coisas. Ou seja, como eu posso resumir direito isso? A produção da mercadoria, como Marx sustenta, ela gera um mundo invertido de representações que ele descreve como sendo o famoso fetichismo da mercadoria, né? Em que a mercadoria ela parece assumir as propriedades sociais do agente e o trabalhador parece simplesmente um objeto natural dominado pelas leis gerais do movimento da economia. Então, de certa forma, para o Marx, de certa forma não, né? É quase certeza, né? Só não dá para entrar na cabeça dele porque já deve estar apodrecido muito tempo, mas o mundo que a gente vive, ele é um mundo encantado, pervertido e às avessas, no qual o senhor capital e a senhora terra fazem seu passeio fantasma como personagens sociais e ao mesmo tempo como meras coisas. Outra frase do Marx, bastante satírica, por assim dizer. Ele adora fazer uma gracinha no livro dele, né? Então, o Marx ele colocou como subtítulos dessas principais obras o termo crítica, mas ele também não imaginava que a crítica intelectual por si só dispersaria as representações ideológicas, porque ele sustentou que por causa da naturalização das limitações, as ideologias elas representavam uma espécie de ilusão necessária vital para a perpetuação das relações de produção. Ou seja,
uma distinção entre uma classe em si, bastante aspas nisso, ou seja, uma classe como um conjunto de pessoas colocadas em relações contraditórias, e uma classe para si, que é como um conjunto de pessoas mobilizadas dentro de um antagonismo social sobre a bandeira dos interesses materiais que eles possuem, expressa, de certa forma, essa dificuldade, né? Porque para que o proletariado ele supere a ideologia, é justamente necessária a organização da parcela mais avançada e resoluta da classe operária num partido político. Então, para o Marx velho, né, ele estava começando a ficar gaga, de forma enfática, essa daqui não é uma questão de intelectuais dirigindo o proletariado, porque a emancipação das classes trabalhadoras deve ser conquistada justamente pelas classes trabalhadoras. E entrando agora mais no tema de emancipação e liberdade, a tensão básica, vamos chamar assim, né, no pensamento do Marx, entre a crítica normativa da alienação capitalista e uma teoria científica dos interesses materiais, fica mais evidenciada na questão da sociedade pós-capitalista, porque embora você tenha que as duas teorias sejam potencialmente compatíveis, a explicação descritiva deve esclarecer as condições históricas de possibilidade para a realização realística dos objetivos da explicação normativa, entre parênteses, claro. No tratamento de Marx, elas tendem a ter um certo conflito, porque, para ele, as políticas comunistas elas eram nitidamente anti-utópicas, porque, em vez de impor descrições fantásticas de uma sociedade futura ao mundo real, o materialismo histórico significava justamente uma análise dialética das potencialidades de uma alternativa social latente nos arranjos que já existem, né? Então, como a famosa frase do Marx diz, né? Chamamos de comunismo um movimento real que abole o estado presente de coisas. Ou seja, no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels também, né? Eles vão acrescentar que as conclusões teóricas dos comunistas não estão de maneira nenhuma baseadas em ideias ou princípios que foram inventados ou descobertos por este ou por aquele pretenso reformador universal, mas simplesmente expressam, em termos gerais, relações reais que derivam de uma luta de classe existente. Ou seja, essa posição aí, né, que foi sustentada pelo Marx durante a vida toda, inclusive, ela tornou ele um tanto quanto alérgico, por assim dizer, a especulações teóricas sobre os arranjos sociais pós-capitalistas. Tanto é que você pode procurar na imensa obra do Marx ou de qualquer outro comunista, inclusive isso pode ser uma crítica também. Você sequer tem uma descrição do que é o comunismo. Não existe isso. E, não obstante, claro, voltando para o tema, na crítica do programa de Gotha, o Marx ele vai delinear algumas ideias básicas sobre a transição do capitalismo sob a República Social, né? E depois a transição dos estados socialistas para a sociedade comunista. Embora ainda falte conteúdo sobre o tema, no máximo que a gente tem são algumas pinceladas sobre a proposta, né? E para trazer uma citação, eu vou citar justamente o Crítica ao Programa de Gotha, né, página 319, quem quiser ler. Aliás, tome cuidado, não é o Crítica de Programa de Gotha direto, é o que eu citei no primeiro vídeo lá, uma coletânea de livros do Marx, mas voltando para o tema, olha o que ele disse. Uma sociedade comunista, não como ela se desenvolveu sobre as suas próprias bases, mas, pelo contrário, tal como ela emerge da sociedade capitalista, que está assim em todos os aspectos, econômica, moral e intelectualmente, ainda marcada como as marcas de nascença da velha sociedade, de cujo ventre ela emerge. Exatamente isto que esta dá para ela. Direitos iguais aqui ainda em princípio o direito burguês.
embora o princípio e a prática não estejam mais em desacordo. Ou seja, na sociedade comunista, claro, a exploração ela não mais ocorre porque o pagamento é regulado antes por um princípio de contribuição do que pelo contrato de assalariamento. Não sei nem se essa palavra existe, mas foi o que veio na cabeça, né? Mas, voltando ao tema, mas as desigualdades naturais elas permanecem junto com as desigualdades sociais remanescentes do capitalismo. Então, Marx ele comenta que a justiça na forma de direitos ela nunca pode ser maior do que a estrutura econômica da sociedade e o desenvolvimento cultural que vai ser condicionado por ela. Então, o tal reino da liberdade comunista, né, ele começa justamente com a superação da necessidade naturalmente imposta através da geração da abundância material, quando então a máxima distributiva comunista, né, a tal de cada um de acordo com a sua capacidade e a cada um de acordo com a sua necessidade, se não me engano é essa. Ela vai substituir essa igualdade formal, porque apesar dos comentários do jovem Marx que sugerem uma eliminação total da divisão do trabalho, a visão do Marx velho Gagá, ela parece ser mais aquela da participação socialmente restrita dos indivíduos na vida material do que a exigência de que cada um deles seja capaz de tudo, né? Ou então que as habilidades naturais fossem relevantes para a realização do indivíduo. E pausa para beber o suco. Lembrei de outra coisa. Vale ressaltar também que os princípios de justiça distributiva eles parecem ser as consequências naturais dos avanços das forças produtivas, né? Não consequências do raciocínio sobre as condições sociais da autonomia moral ou das formas de autorrealização que vai constituir a prosperidade humana. Então, como Marx ele vai afirmar no Capital, outro trecho aqui, e agora é o Capital mesmo, volume 1, olha, tá aqui, ó. A justiça das transações entre os agentes da produção repousa no fato de que estes surgem como consequências naturais das relações de produção. As formas jurídicas nas quais essas transações econômicas aparecem como ações intencionadas das partes envolvidas, como expressões da sua vontade comum, como contratos que podem ser impostos pela lei contra alguma parte individual, não podem, sendo simples formas, determinar o seu conteúdo. Elas simplesmente expressam isto. Este conteúdo é justo sempre que isso corresponde e seja adequado ao modo de produção. Ele é injusto sempre que contradiga este modo. Ou seja, para sintetizar o que ele disse, o Marx velho ele tem uma crítica não moral do capitalismo como um grilhão, né, do desenvolvimento, que vai implicar numa relativização histórica da moral. Você tem que o modelo de base e superestrutura da teoria social do Marx, Maduro, afirma que os princípios normativos são eles próprios funções historicamente variáveis do desenvolvimento histórico. Nossa, credo. Então, voltando aqui, isso daí vai se tratar da ideia de que os valores morais e os padrões de justiça eles são relativos ao nível da evolução social de uma sociedade histórica. Ou seja, para o Marx, essas coisas que eu citei, elas vão ser relativas ao modo de produção. E segue-se daí que a moral burguesa e a justiça capitalista, elas são válidas para a sociedade capitalista, mas não para futuras sociedades. E de forma inversa, né, não há qualquer perspectiva transhistórica da qual a justiça burguesa teria sido uma forma de injustiça social. Ou seja, essa relativização dos princípios normativos, ela leva o Marx a declarar frequentemente que o comunismo não tem lugar na moral e que a liberdade ela vai se reduzir a uma necessidade histórica. Ou seja, claro, antes disso tem que falar aqui, né, que o Marx ele reconhece a importância da liberdade humana, né, gente? Mas ele só reconhece isso na forma de ação política, que é na Revolução Socialista.
Mas, claro, ele também não acha que isso envolva um imperativo moral. Ou seja, a atividade prática da Revolução Socialista ela pressupõe uma relação entre a liberdade humana e a necessidade histórica, né? Ou seja, a necessidade histórica ela vai descrever as pré-condições materiais de uma ação bem-sucedida. Já a estratégia política ela vai consistir numa realização de ações bem-sucedidas. E uma vez que essas pré-condições iniciais elas tenham sido satisfeitas. Então, não há, por conseguinte, né, nenhuma contradição entre a insistência de Marx em desenvolvimento econômico como historicamente necessário e a afirmação de que a liberdade é o reconhecimento da necessidade e o ativismo prático da política do Marx. E, claro, também não há qualquer conexão com princípios morais isso daí. Mas o fato é que, na concepção do Marx, o comunismo ele é uma sociedade sem ideais. Ou seja, o comunismo está além da autonomia moral de qualquer ideal teleológico, apesar do fato de que se diga que ele fornece as condições para a propriedade humana. Então, aqui a gente pode perguntar, né, por que o Marx ele chegou a negar, né, que a sua crítica fosse uma crítica normativamente rica do capitalismo. E a resposta para isso é justamente que a teoria da ideologia vai levar ele a sustentar que a terminologia moral representa a ideologia burguesa com um valor meramente tático, por assim dizer. Ou seja, o Marx, pelo menos para mim, ele parece ter pensado que os argumentos normativos eles estavam centrados no indivíduo racional e, portanto, historicamente limitado pelas realidades da sociedade capitalista. Né? Já o Marx Velho Gargar, ele se privou da perspectiva normativa do Marx jovem, né? Que a crítica da alienação carrega consigo a crítica das condições sociais que vão limitar o exercício da autonomia moral e, claro, de um ideal teleológico de prosperidade humana numa verdadeira existência social. Então, na perspectiva do jovem Marx, a exploração seria um erro moral, porque um princípio fundamental da autonomia moral é uma determinação de tratar os outros seres humanos como indivíduos livres com dignidade moral, e não manipulá-los, né, instrumentavelmente para ganho pessoal. Mas o Marx velho, ele achava que a exploração não era uma injustiça, e portanto também não é um erro moral. E eu acho que, pelo menos como introdução, ou, sei lá, como método de estudo para mim mesmo, eu não consigo lembrar mais de nada que seja relevante comentar, né? Que seja algo puramente da obra do Marx. Existem outros autores que trazem coisas mais sofisticadas do marxismo. Talvez eu comente, mas eu também não li tudo de marxismo, obviamente, né? Eu estava tentando seguir uma lista de leitura cronológica, mas quando chegou na parte da psicanálise eu só travei, porque o psicanálise é muito ou é muito inteligente para mim, né? Eu que sou burro para ela. Então, aqui eu vou tentar deixar um resumo sobre o que tem que ser destacado nos vídeos que eu fiz, né? E, primeiramente, a gente tem o Jovem Marx, que tem 3 pontos principais. Ponto 1, a gente tem que a teoria dialética ela envolve o progresso através da contradição do conflito. E ela enfatiza a unidade de contrários conceituais e sociais. O modo como o antagonismo cresce das limitações de uma forma histórica, né, da vida social e as tendências das contradições internas de transformar um fenômeno no seu contrário. Ponto 2. O jovem Marx ele rejeita o idealismo do Hegel por uma postura materialista baseada numa antropologia filosófica cuja ideia é justamente o trabalho humano como praxis criativa, né? Como a transformação da natureza e autotransformação da humanidade. E 3, a crítica do Marx ao capitalismo ela depende da categoria da alienação, que é uma condição pode ser resumido como uma condição de estranhamento da natureza, dos produtos do trabalho de outra pessoa de si mesmo, né? Que é a consequência de divisão do trabalho e da propriedade privada.
E agora a gente tem o Marx Velho BH, que tem 3 pontos principais, que, para começar, a virada de uma teoria normativa da alienação para uma teoria descritiva de exploração, né, que é baseada numa apropriação crítica da teoria do valor-trabalho, do Ricardo, que diz que as mercadorias são trocadas pelo tempo de trabalho socialmente necessário incorporados nelas. E segundo ponto, deixa eu lembrar aqui. A exploração ela ocorre por causa da diferença entre o valor das mercadorias que um trabalhador produz e o valor da força de trabalho mercantilizada do trabalho, né? Ou seja, que é a capacidade de trabalhar durante um tempo específico em troca de salários. Que isso vai significar para a gente que a fonte oculta do lucro capitalista é o tempo de trabalho não remunerado. E terceiro, né, que é o clássico, a acumulação de capital e a exploração do trabalho são a mesma coisa, mas o Marx ele vai detectar uma tendência de longo prazo para a estagnação, né, que é a tendência à queda da taxa de lucro, no próprio mecanismo da dinâmica do capitalismo, ou seja, no modo como o capitalismo ele promove a inovação tecnológica. E aqui alguns outros pontos também, inclusive são coisas que eu tenho anotado, quem quiser depois eu passo aí, só pedir no Discord ou no comentário do vídeo também. É que você tem que a burguesia ela é constituída pelos proprietários dos meios de produção, né, mantidos para explorar o proletariado. Tem que a classe que proletariado, claro, que é a classe de pessoas que são obrigadas pela perda da propriedade do meio de produção a vender a força de trabalho por um salário. Então, essas são as duas classes fundamentais do capitalismo, mas outras classes existem, incluindo o extrato médio, né, a classe média, e que as fronteiras precisas são controversas, por assim dizer, no debate marxista. Segundo ponto importante, fundamento do marxismo. O Marx é um defensor da libertação das mulheres, né? Inclusive ele tem alguns trechos sobre isso, inclusive é interessante, e ele sustenta que, embora a opressão das mulheres ela preexista no capitalismo, tanto os homens quanto as mulheres da classe operária têm um interesse comum na abolição da exploração, por isso que geralmente tem várias puxadinhas aí da esquerda feminista que bota o Marx como um grande autor. E terceiro ponto importante também é que o Marx ele sustenta que o Estado exerce o monopólio da violência no interesse de uma defesa das relações da propriedade que formam justamente suas bases, né? E que a principal função do Estado é justamente agir como um comitê de administração das classes capitalistas. Quarto ponto, um dos mais importantes. A ideologia, para ele, é uma falsa consciência. Isso significa que a ideologia é uma representação que é uma distorção motivada pelos interesses materiais de um grupo social. Ela motiva porque nos interesses da classe dominante, ela está nos interesses da classe dominante, né? Vou deixar a frase melhor, pelo amor de Deus. E ela é distorção porque é uma representação das relações sociais históricas como sendo naturais, justas e inevitáveis, né? Ponto 5. Comunismo, que é uma condição hipotética de uma sociedade mundial caracterizada justamente pela realização do trabalho da abundância material e dentro da qual a produção ocorreria de acordo com as capacidades de cada indivíduo, né? E a distribuição ocorreria em consonância com as necessidades de cada pessoa. E para fechar aqui o vídeo, de forma rápida, o socialismo é uma condição hipotética de uma sociedade pós-capitalista, claro, preliminar ao comunismo, né? Que é caracterizado também por uma federação mundial de estados socialistas, né? Que resultaria de revoluções anticapitalistas conduzidas pelo proletariado e pelos partidos comunistas. Então, eu acho que é só isso, não tem nada mais a falar. Provavelmente, se eu for fazer mais, o próximo vídeo já vai ser sobre o socialismo científico, né, dando ênfase ao Engels, principalmente. E eu vou tentar emendar duas coisas que eu li, que é justamente o Engels com o Anti-Düring e o outro cara lá do marxismo analítico. Esqueci o nome dele, o sobrenome é Edward. Mas é isso. Até mais. Fiquem com Deus.